Fala galera, beleza? Mais um vídeo para o canal e nesse vídeo vamos voltar a falar um pouco sobre NetMico. Só que a diferença desse vídeo para os vídeos anteriores é que nesse vídeo nós vamos realizar de fato uma configuração dentro dos 4 roteadores através do NetMico. Nos vídeos anteriores nosso script foi crescendo, fui implementando algumas alterações e no vídeo anterior a gente vai dar uma olhada lá no PyCharm. Vamos lá no PyCharm e vamos ver como que estava o script, né? Então aqui no PyCharm a gente vai ver como foi feito esse script aqui no vídeo anterior. Então a gente criou aqui o dicionário, atribuímos aqui a variável R1 e assim fizemos na sequência com os outros roteadores. Então cada dicionário desse aqui contém as informações dos roteadores, tanto o usuário quanto senha, o modelo do equipamento e os endereços de peso do equipamento. Com esse script aqui, no vídeo anterior, nós acessamos os roteadores 1, 2, 3 e 4, coletamos informações como show IP interface brief. Essa informação foi impressa aqui na tela para a gente conseguiu ver o status dos 4 equipamentos, das interfaces dos 4 equipamentos. O que vai mudar nesse vídeo aqui? Nesse vídeo vamos reaproveitar esse script com as mesmas informações para acessar o equipamento, só que o que vai mudar é o seguinte: agora, ao invés de nós entrarmos no roteador e realizarmos consultas, por exemplo, como o Show Interface Brief, dessa vez a gente vai configurar o SPF dentro do roteador. Só que não vai ser direto aqui. Eu vou mostrar um arquivo. A gente vai criar um arquivo e o Python vai fazer o seguinte: ele vai lá consultar esse arquivo, ler a configuração desse arquivo e ir lá no roteador e aplicar essa configuração no roteador. Então, para isso, deixa eu mostrar aqui no nosso, deixa eu ver aqui no GNS 3. Então aqui no GNS 3 eu vou acessar o roteador 1, que é o router 1, e vamos dar uma olhada. Vocês vão ver, show IP OSPF neighbor. Vamos voltar aqui, show IP OSPF neighbor. Vocês vão ver que não tem configuração de OSPF nele. Deixa eu dar um show run aqui. Então agora no showrunner aqui a gente consegue visualizar que não há configuração de OSPF nele. Não há configuração, só as interfaces. Então a gente já olhando aqui a gente vê que não há nenhuma configuração, nenhuma informação de OSPF. E aqui a gente está no router underline 1. A gente pode olhar essa mesma informação nos outros roteadores. Minimizando essa tela aqui, vamos olhar por exemplo no router 2. Só para vocês conferirem que não há configuração de roteamento nele. Então a gente está agora no router 02. Vamos dar um show run aqui. Então agora olhando aqui no showrun do roteador 02, a gente também não tem nenhuma informação de OSPF ou configuração. E isso acontece também nos outros roteadores da topologia. Nos outros roteadores da topologia também não tem informação de OSPF. A gente vai fazer toda essa configuração através do Python e acessando pelo NetMico. Então a gente vai lá no nosso PyCharm e a primeira coisa que a gente vai precisar fazer no PyCharm é o seguinte: a gente vai vir aqui, eu criei esse projeto aqui, né, Python Cisco. Eu vou clicar em cima dele, vou clicar em New File e eu vou dar um nome para esse arquivo. Eu vou dar o nome de config underline OSPF e vou pôr um .txt aqui. Esse aqui vai ser o arquivo que eu vou criar. E nesse arquivo que eu criei, eu vou colocar os comandos que eu quero que o Python pegue e através do NetMico aplique esses comandos dentro do roteador. Então, como que a gente configura um SPF dentro do roteador Cisco, né, o iOS Cisco? A gente vai dar um router SPF 1, por exemplo, o processo dele, vamos fazer um anúncio da rede dele. Como os 4 roteadores meus estão dentro da mesma rede, que é 192.168.72 alguma coisa, barra 24, eu vou fazer o anúncio dessas redes aqui. Então, network
eu só conferir a minha rede aqui. 172.168.72/24, né? Então, network 192.168.72.0.0, wildcard 0.0.0.255, colocar todo mundo dentro da área 0. Então esse aqui vai ser o comando que vai ser aplicado. Com esse comando aqui, como está todo mundo na mesma área, dentro da mesma rede, né? Então aplicando esse comando aqui em todos os roteadores, então ele vai entrar no roteador 1, vai aplicar, no 2 vai aplicar, no 3 vai aplicar, no 4 vai aplicar, e aí vai fazer a convergência, vai ficar full e o OSPF vai subir. Então agora que a gente já preparou o arquivo para ele executar, aqui a gente não precisa dar um conft ou um configure terminal, porque o comando que a gente vai utilizar no Python para poder enviar esse arquivo lá para dentro do roteador, ele já contempla, ele já entende que como ele está entrando no roteador Cisco no iOS, ele entende que ele já tem que dar um conft para ele poder executar os comandos na sequência. Então a gente já criou aqui o arquivinho, então agora a gente vai fazer o seguinte. Aqui, esse comando aqui no output, ó, connect.sendCommand, só que agora a gente não vai fazer isso aqui, né? Connect.sendCommand. O comando que a gente vai utilizar, que é próprio para aplicar a configuração, vai ser o comando send, vamos ver, ele vai completar aqui, send, underline, aqui ó, a gente vai aplicar esse comando aqui ó, send, underline, config, underline, from, underline, file. Então vai ser esse comando que a gente vai aplicar. E aqui, o que a gente vai colocar? Nós vamos colocar aqui o nome do arquivo, que é config, underline, ospf.txt. Esse é o arquivo que eu acabei de criar aqui. Então esse config, underline, ospf.txt, o que ele vai ter que fazer, né? Então com o for loop criado, o Python ele vai ter que ir lá o Python vai ter que ir lá no arquivo config_ospf.txt, ler quais os comandos que estão lá, fazer a conexão nos roteadores e aplicar esses comandos lá. Isso é o resultado final desse arquivo, dessa configuração. E depois a gente vai entrar no prompt lá do roteador e a gente vai dar o comando lá show IP ospf neighbor e vai ver se o comando deu certo, se subiu a vizinhança entre o OSPF. A gente vai dar uma olhada na tabela de roteamento também e a gente vai ver se a tabela de roteamento está sendo preenchida com as redes do OSPF. Então deixa eu minimizar aqui, vamos lá. Então aqui já está feito, né? Então o loop, que é o mesmo loop, né? A mesma construção do loop que a gente já tinha feito no vídeo anterior. Então, o for loop, essa variável vai fazer a conexão em cada equipamento desse. A gente vai dar um connect handler no routers, que é a variável que faz a conexão com esses equipamentos, router de 1 a 4. A gente vai imprimir também o cursor para saber em qual equipamento que está sendo configurado. Então, ele vai imprimir lá o prompt router 1, router 2, router 3, vai imprimir o nome do roteador. E no output aqui a gente vai imprimir o output porque a gente quer saber quais os comandos, né? Os comandos que foram aplicados no roteador. Então ele vai trazer para a gente aqui que foi aplicado justamente aqueles comandos do OSPF. Então cada roteador que ele passar, ele vai mostrar para a gente o comando que ele está aplicando. Então vamos fazer aqui, deixa eu ir no terminal e vamos executar esse comando. Vamos chamar nosso arquivinho. Legal, então a gente agora vai aplicar o comando, né? Eu estou com o meu comando aqui netmico ssh.py, que é o comando, que é o arquivo que eu criei, que está carregando esse script aí. Então vamos executar esse comando e aí ele vai começar a trazer essa informação para a gente. Então lembrando que ele tem que trazer aqui na tela para a gente o nome do roteador que ele está conectado e qual comando que ele está aplicando nesse roteador, que no caso é os comandos que a gente armazenou dentro desse arquivo aqui. Deixa eu só conferir como é que ficou o arquivo. Router OSPF. Vamos colocar o F aqui que ficou faltando. Router OSPF1. Legal. Vamos lá executar o comando. Ó, legal. Ele já trouxe pra gente aqui então router underline 1. Então quer dizer que ele está dentro do router 1. E agora daqui a pouco ele vai mostrar pra gente quais os comandos que ele está aplicando nele.
Ele já mostrou aqui, né, os comandos que ele aplicou dentro do roteador. Então você vê que ele já deu o configure terminal sozinho, router SPF1, aplicou os comandos de rede para anunciar a rede dentro da área 0, já saiu. Ó, agora ele já entrou no router 02, já está aqui router 02. Aí ele tem que mostrar agora para a gente quais os comandos que ele está aplicando no router 02. Ó, legal, já mostrou aqui, então mesma coisa, ó, entrou no router 02, deu o configure terminal, router SPF1, aplicou os comandos de rede para fazer o anúncio da rede dele dentro da área 0. Ó, saiu, ó, já entrou no router 3. Você vê que isso é tudo dinâmico. Imagina que você tem vários equipamentos na rede e precisa aplicar uma configuração em comum, por exemplo, um anúncio de um SPF ou até mesmo uma configuração de loopback, ou remover alguns comandos também. Ó, ele já vai sair do R3, do router underline 3, e vai entrar no router 4. Ó, agora entrou no router underline 4. Aí daqui a pouco ele já vai mostrar pra gente os comandos que ele está aplicando lá também, que são os mesmos comandos que ele aplicou nos outros. Ó, legal. Então, o que ele fez? Então, ele foi mostrando pra gente. Então, o objetivo aqui era ele entrar nos roteadores, imprimir pra gente qual roteador que ele está configurando, pra gente saber qual roteador que ele está. Em seguida, consultar o arquivo, ler os comandos que estão dentro do arquivo e aplicar esses comandos dentro dos roteadores. E isso foi o que ele fez. Agora, tá tudo aqui certinho. Então, ele foi imprimindo na tela. Então, com aquele comandinho lá, de imprimir no output aqui, ele vai trazendo para a gente quais os comandos que ele foram aplicando. Então agora a gente pode entrar lá na topologia e podemos olhar aqui dentro do router 1, por exemplo. Vamos logar na console dele e vamos ver se o SPF realmente foi aplicado nele. Vou dar um show IP ao SPF neighbor para saber se a configuração já fez efeito subindo alguma vizinhança. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada para ver se o roteador, se foi aplicada a configuração. Ó, então a gente está dentro do roteador 1 aqui. Eu dei um show run no roteador e o que aconteceu? Ele aplicou só o comando router SPF1, mas ele não aplicou o comando network. Provavelmente eu devo ter criado, eu acredito que eu coloquei o comando network dentro do roteador, dentro do arquivo de configuração lá no Python, deve estar errado. Então vamos dar uma olhada lá. Vamos lá no PyCharm, vamos vir aqui no arquivo. Legal, tô olhando aqui que eu coloquei um octeto a mais também, por isso que ele rejeitou. Então aqui é o 92.168.72.0, só isso aqui. E aí eu coloquei a mais, aí por isso que ele não leu esse comando aqui. Então agora eu vou voltar aqui no PyCharm, mesma coisa, e eu vou executar esse comando de novo. Vou lá, netmico ssh.py, e agora vamos ver se vai dar certinho. Ó, legal, ele já foi lá por router 1. Agora ele tem que trazer os comandos pra gente. Olha lá, ele já aplicou a configuração aqui, né? Então, network, ele já aplicou. Entrou no configure terminal, router SPF1. Mesma coisa está fazendo no router 2 de novo. Olha lá, router 02 ele já concluiu a configuração. É legal que com aquele comando ali, imprimindo o output, a gente consegue ver quais os comandos que ele está aplicando, né? Olha lá, entrou no router 03 também agora. Ó, legal, terminou o router 03. Terminou o router 03, já deu end também. Você vê que os comandos configure terminal e end já fazem parte desse comandinho, né, da leitura desse comando send underline config underline from file. Ele já sabe que quando eu determino ali que o tipo de equipamento é um iOS, ele já sabe os comandos iniciais que ele precisa executar.
Então, legal. Então, ele entrou no router 3. Então, recapitulando aqui, ele entrou no router 1, no router 2, no router 3, executou todas as configurações, entrou no router 4, também executou a configuração. Agora, eu vou lá no prompt de comando, vou lá no roteador do nosso cenário aqui e vou olhar para ver se o SPF foi aplicado e se subiu alguma seção aqui do SPF. Ó, legal, a gente está aqui no router underline 1, então agora eu vou dar uma olhada aqui, show IP OSPF neighbor, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ó, agora já apareceu, então agora ele já aplicou, porque agora você consegue ver aqui que o router underline 1, né, ele tem 3 seções, ele fechou vizinhança com 1.1, 1.2, 1.53. Vamos dar uma olhada aqui no show run para ver se ficou aquela configuração do arquivo. Ele está até mostrando os logs aqui do SPF, né? Com quem que ele está subindo. Então vamos ver aqui no show run como que ficou a configuração. Legal, vamos dar uma olhada aqui para ver se o SPF foi aplicado certinho. A gente está no router underline 1. Ó, legal. O comando que a gente colocou dentro do arquivo lá, daquele arquivo, ele foi aplicado aqui. Então ele deu um router SPF1, fez o network aqui para anunciar a rede também. Só voltar aqui. A troca do SPF. Então aqui, router SPF1, network, e aí ele fez o anúncio da rede. Uma vez que ele fez o anúncio da rede, ele começa a fechar a vizinhança com os outros equipamentos. Vamos dar uma olhada aqui no router 4, só mais um router para a gente ver. A gente já até vê aqui pelos logs aqui da tela inicial aqui, que a gente vê que, ó, isso aqui é tudo log do SPF, que ele já está tentando, que ele já fechou a vizinhança lá. Show IP OSPF neighbor. A gente vê se o SPF está no ar, se ele fechou vizinhança. Olha lá, a gente já consegue ver aqui que ele fechou vizinhança com o router 1, router 2, router 3, show IP route. Vamos ver como é que está a tabela de roteamento dele. Que não muda muita coisa, porque como eles são todos dentro da mesma rede, então eles estão praticamente diretamente conectados, porque eles estão pendurados através de um switch. Então eles não são redes desconhecidas para ele, porque é a mesma rede que a dele. Então por isso na tabela de roteamento aqui não popula nenhuma informação nova. Mas a gente consegue ver pela vizinhança que o SPF subiu, e a gente consegue ver até pelas mensagens e também pela configuração do show run, como eu mostrei no router 1, que a configuração do SPF foi aplicada. Com isso a gente conclui nosso laboratório e a gente conseguiu fazer de uma forma dinâmica a aplicação de uma configuração em 4 roteadores, né? E legal com esse efeito dele ir aplicando a configuração, mostrando o nome do roteador e quais os comandos que ele está aplicando dentro do roteador. Então com isso a gente conclui nosso laboratório, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo.